Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sábado, dia 19 de novembro. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 20, versículos 27 e seguintes. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negavam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e se esse morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo, o terceiro, se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, um dia os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Não acreditavam. E para provar Jesus, ou tentar Jesus, eles perguntaram ao Senhor assim, que havia em uma família que o irmão se casou, mas morreu cedo sem deixar filhos. E naquela época era assim, quando havia mais irmãos numa casa, numa família, alguém ali viesse a se casar e sem deixar filhos, o irmão daquele que morreu deveria se casar com a viúva na intenção de ter filhos e deixar descendência para lá o irmão que tinha morrido. Era assim que acontecia. E Jesus contou que uma família havia lá 7 irmãos, os 7 se casaram com a mulher e nenhum teve filhos. E aí, morreu também a mulher. Aí perguntaram a Jesus: e lá no céu, Jesus, ela vai ser esposa de quem? Ela casou com os irmãos todos? De quem ela vai ser a esposa? O Senhor falou assim: ei, lá no céu não tem casamento não. Aqui na terra casam, se descasam, mas lá no céu não. Lá serão iguais aos anjos. Iguais aos anjos. Mas eu quero focar aqui quando o Senhor diz assim: lá vão estar aqueles que foram achados dignos da vida eterna. Aqueles que se acharam dignos de estar na vida eterna, lá estarão. Meu filho e minha filha, essa palavra é muito forte. Aqueles que se acharem dignos estarão na vida eterna, ou seja, nem todos vão se salvar. Não é verdade? Nem todos vão se salvar, porque aqueles que não se acharem dignos, não tem como ter a salvação. Por quê? Porque durante toda a sua vida, toda a sua caminhada, não buscaram a Deus, não deram importância para as coisas de Deus, anularam Deus da sua vida. E aí? São dignos de estar na vida eterna? São dignos de contemplar a face de Deus? Se durante toda a sua vida não procuraram a igreja, não procuraram rezar, não procuraram os sacramentos e assim por diante, será que são dignos, após a morte, de estar na vida eterna? Portanto, meu filho e minha filha,
Precisamos pedir ao Senhor a graça de uma verdadeira conversão, que possamos pôr em prática em nossa vida a vontade do Senhor, que quando chega o nosso momento, a nossa partida desse mundo, nós possamos ser considerados dignos de estar na vida eterna. Que Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.